Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica. Continuaremos nossa série de estudos sobre as cartas do apóstolo Paulo e hoje concluiremos o nosso estudo da carta de Paulo aos Filipenses. O tema da nossa aula de hoje é o alvo a ser alcançado. E eu gostaria de iniciar essa aula lhe fazendo uma pergunta. Qual é a meta da sua vida? Quais são os seus planos para o seu futuro? Qual é o sonho, o grande sonho do seu coração? Pensou nisso? Agora eu te faço uma outra pergunta. Você trocaria esses planos, esses sonhos, essas metas para o seu futuro por Jesus Cristo? Você consideraria todo esses planos, essas metas, esses projetos de vida, você consideraria tudo descartável por causa de Jesus Cristo? Meus irmãos, é justamente isso que Paulo vai nos ensinar no capítulo 3 e 4 da carta aos Filipenses. Ele vai declarar para nós que o seu alvo, o alvo ao qual ele se propôs alcançar, não era a sua própria justiça, mas sim conhecer Jesus Cristo. Ser aperfeiçoado em sua pessoa na conformidade, na semelhança de Jesus Cristo, para que ele pudesse cumprir a sua vocação, o seu chamado em Cristo Jesus. É certo, meus irmãos, que a vida nos propicia muitas distrações, de modo que esqueçamos quem nós somos em Cristo e por que nós estamos aqui. A. W. Tozer, teólogo, diz o seguinte a respeito dessa nossa vida, que muitas vezes nós confundimos as coisas achando que é preciso ter tudo deste mundo porque isso nos coloca num patamar superior. Grande engano. Olha o que ele diz. Quem tem Deus e mais tudo que há no mundo não está mais bem colocado na vida do que o homem que tem só Deus. Segundo o apóstolo Paulo, o mais importante é conhecer a Jesus Cristo, é ser aperfeiçoado por Cristo, para cumprir o chamado de Jesus Cristo. Na aula de hoje, nós veremos que a alegria do Senhor é um bem preciosíssimo do qual nós devemos cuidar muito bem, porque ele sempre está em perigo. E que a nossa ambição não deve ser uma ambição egoísta, mas sim uma ambição por conhecer a Jesus Cristo, crescer em Cristo, conhecer o seu poder, para ser ainda mais usado por Cristo para abençoar vidas. E na vida que caminhamos, que temos neste mundo, importa que a alegria que temos em Cristo nos possibilite viver uma vida moderada, uma vida na dependência de Deus, onde não permitiremos que as preocupações deste mundo atrapalhem a nossa vida, mas teremos a paz do Senhor a guardar os nossos corações, porque compreendemos qual é o segredo da vida. Uma vez que o nosso alvo é Cristo, sabemos que esse Cristo é que nos fortalece, de forma que podemos caminhar independente das circunstâncias, ainda que tristes, ainda que contrariados com tudo o que acontece neste mundo, mas jamais perdendo a alegria, porque a alegria está aqui, bem guardada em nosso coração. É Cristo a fonte da nossa alegria. Eu convido você a estudar conosco neste tempo a respeito do alvo a ser alcançado.
Alegrem-se no Senhor. Veja o que Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes estas coisas, e o faço para protegê-los. Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores, que exigem a circuncisão. A palavra alegria é uma palavra recorrente em Filipenses. Segundo dados, ela aparece por volta de 16 vezes, seja a palavra alegria ou mesmo a palavra regozijo. Mas eu gostaria de perguntar a você: você sabe diferenciar alegria de felicidade? Porque as pessoas às vezes acham que estamos tratando aqui de palavras que são sinônimas. Quando Paulo diz, meus irmãos, alegrem-se no Senhor, será que ele está aqui, a palavra alegria aqui no texto é uma referência à felicidade? Meus irmãos, biblicamente podemos aqui fazer uma distinção entre alegria e felicidade. Vejam só, a felicidade ela tem a ver com as situações externas que nos afetam de modo positivo. Enquanto que a alegria é bem diferente, ela tem a ver com situações internas, com algo que acontece lá no mais íntimo do nosso ser, independente das circunstâncias da vida. Por exemplo, eu posso ter a alegria no Senhor, mas ao mesmo tempo estar triste. Triste pela perda de um ente querido, triste pela situação que se encontra no nosso país, triste pelo número de mortes desta pandemia, ainda que triste, ainda que chorando, mas eu tenho alegria no Senhor. Ou eu posso estar na condição que o próprio apóstolo Paulo se encontrava quando escreve esta carta, preso, convidando, exortando a igreja a se alegrar no Senhor, mas ao mesmo tempo furioso. Furioso com quem? Contra quem? Contra um certo grupo de pessoas que penetrava na vida da igreja pregando um outro evangelho, dizendo para eles que eles deveriam se circuncidar, que eles deveriam guardar a lei, porque se não fosse assim eles jamais seriam salvos. Ou seja, eles estavam pregando a salvação pelos méritos e não a salvação pela graça, e Paulo era totalmente contrário a isso. A salvação somente pela graça, pela fé que depositamos em Cristo Jesus. A salvação é algo que acontece na nossa vida por intervenção divina. Se Deus não agisse, jamais seríamos salvos. Só acontece de um modo, Deus agindo no coração de um homem morto em seus delitos e pecados, trazendo vida à sua vida. E Paulo aqui, ele estava furioso. Então, é possível eu ter a alegria no Senhor e ao mesmo tempo estar consternado com o que acontece na igreja em nossos dias. Paulo aqui estava dizendo para aquela igreja: olha, eu digo para vocês, se alegrem no Senhor. Eu repito isso para a sua proteção. Porque vocês têm aí muitas distrações e a religião, meus irmãos, hoje é a grande distração do povo para que percam sua alegria no Senhor. Porque eles podem, através de uma vida religiosa ou mesmo de uma vida não religiosa, encontrar momentos de felicidade. Mas esses momentos de felicidade não suportam os dias maus, os vales sombrios, aqueles terrenos escorregadios, quando passamos pelo fogo. E é nesse tempo que muitos se frustram, achando que a sua frustração é contra Deus, mas na verdade é porque eles jamais conheceram o Evangelho. Jamais conheceram que alegria é bem diferente de felicidade.
A vida, eu terei momentos felizes, situações externas que alegram o meu coração, mas eu também terei momentos tristes, semelhantes ao meu Senhor, momentos em que eu chorarei, conforme o meu Senhor também chorou. Eu terei momentos em que serei traído, eu terei momentos em que verei meus amigos dormirem quando deveriam estar me acudindo em minha dor. Mas, apesar de tudo isso, aqui no meu íntimo, eu jamais perderei a alegria, porque esta alegria vem do Senhor. Paulo estava aqui dizendo para aquele grupo de irmãos aos quais ele trabalhou, com os quais ele lutou, ele disse para eles: olha, para a proteção de vocês, não caiam na onda desse povo que quer que vocês entendam que a vida é pelo mérito, a vida cristã é pelo mérito, quando na verdade a vida cristã é pela graça. E Paulo então começa a listar todos os seus méritos: judeu de nascimento, filho de judeu, fariseu, da tribo de Benjamim, um temente ali, rígido na sua doutrina farisaica. Só que ele considerou tudo isso perda, ele considerou tudo isso lixo. Em algumas traduções chega até um termo pesado, ele considerou tudo isso esterco por causa de Cristo, porque o seu alvo era Cristo. A alegria, meus irmãos, só encontramos no Senhor. A felicidade podemos encontrar em inúmeras situações, mas a alegria, a verdadeira alegria, não é resultado de meu desempenho pessoal, seja ele um desempenho religioso ou não religioso. A alegria é uma dádiva de Deus. E a fonte da alegria é Jesus Cristo. Só existe um modo de você experimentar a verdadeira alegria. E através de ouvir e receber a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho. Não importa o que você já fez, inclusive dentro da igreja, não importa o currículo que você possa apresentar, se Cristo não é o mais importante da sua vida, mas você está preso a esse currículo religioso, ou o fato de você ser de uma família que vem já de várias gerações na igreja, não é isso que te trará alegria, mas sim o seu encontro com Jesus Cristo. Segundo Paulo, por causa de Cristo, ele entendeu que tudo mais na sua vida, sabe, e ele tinha um currículo extenso de deixar o povo da sua época com, entre aspas, inveja, mas ele considerou tudo isso perda. Ele diz em Filipenses 3,7, pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora considero insignificantes por causa de Cristo. O alvo a ser alcançado não é uma vida religiosa, mas uma vida que conhece a Cristo, que se alegra no Senhor. Por isso, te convido a continuar aqui estudando, prosseguindo para o alvo. Prossigam para o alvo. Nós vimos que o alvo do apóstolo Paulo era conhecer a Cristo. E agora ele então apresenta para a igreja de Filipos o que é a deliberação do seu coração: prosseguir para este alvo. Olha o que diz Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante,
Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Meus irmãos, confiar em si mesmo, seja você um religioso ou se porventura temos pessoas que não confessam a Cristo ouvindo a nós, um religioso ou um não religioso que confia em si mesmo, ele pode ter momentos de felicidade, mas jamais experimentará a verdadeira alegria no fato de confiar em si mesmo. A confiança em si mesmo traz consigo soberba, traz consigo ambição egoísta, traz consigo inúmeras situações, menos a alegria que vem do Senhor. Na verdade, o sujeito que confia em si mesmo, que acha que a sua salvação será resultado do seu desempenho pessoal, é geralmente alguém inseguro, triste e insatisfeito, que causa grandes dificuldades aonde quer que ele esteja. Aos olhos dos homens, ele pode até ser considerado uma pessoa realizada, uma pessoa bem-sucedida, mas lá no seu coração ele sempre carregará um sentimento de que falta algo. É como diziam os pregadores antigos, falta algo, porque no seu coração tem uma lacuna que só pode ser preenchida por Deus. Enquanto ele não tiver Deus, por mais que ele se esforce, ele continuará sendo miserável com os seus trapos imundos, os quais ele às vezes até posta no Facebook e Instagram, os seus trapos imundos, achando que isso impressiona. Impressiona o mundo, mas não impressiona a Deus. Paulo sabia muito bem disso, porque, como vimos anteriormente, ele tinha um senhor currículo. Circuncidado, benjamita, fariseu, no entanto, para ele isso tudo perdeu o seu valor naquele dia que ele encontrou-se com Cristo no caminho de Damasco. Meus irmãos, é muito importante que se saiba que não existe como conciliar uma vida cristã com uma vida de confiança em si mesmo. Não dá para ser alguém que se diz cristão e ao mesmo tempo confiar em si mesmo. O religioso não é um cristão. O religioso, ele é tudo menos um cristão, pensando, é claro, no conceito de ser cristão. Alguém que imita a Cristo, alguém que está unido a Cristo, alguém que compreende que sem Cristo ele nada pode fazer. Meus irmãos, são muitos os perigos da vida. E dentre esses muitos perigos que a vida nos apresenta, um deles é termos a nossa alegria roubada. E roubada justamente porque estamos dando ouvidos a falsos ensinos que não são evangelho, mas vem travestido parecendo que é evangelho, mas é outra coisa. Segundo o que Paulo disse aos Gálatas, conforme já estudamos anteriormente, é algo que deveria ser maldito. E entendam, meus irmãos, a condição que se encontra a igreja atualmente, ela deu ouvido a falsos ensinos. E, por conseguinte, esses falsos ensinos fez com que ela começasse a construir ideias erradas a respeito de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, da mensagem, da vida em comunhão, do que significa ser igreja. Falsos ensinos criam ideias erradas. E essas ideias erradas acabam repercutindo na maneira como vivemos a nossa vida no mundo. Isso, meus irmãos, infelizmente está notório, está patente no dia a dia, porque a ética cristã está de lado, porque os falsos ensinos
na verdade, nos fizeram ter uma ideia equivocada a respeito de Deus e de Cristo. Confiar em si mesmo é o pivô de todos os males espirituais e morais que estão hoje penetrando na vida da comunidade da fé. Nós somos igreja e nós não podemos nos deixar levar por esses falsos ensinos, porque eles tirarão de nós a alegria, porque eles farão com que andemos de modo impuro e nos sentindo culpados. Isso repercute na nossa produção, porque estamos aqui neste mundo para produzir frutos que glorificam o nome do nosso Pai que está nos céus. Fomos chamados para ser sal, ser luz, ou seja, fazer a diferença, para que os homens vejam as nossas vidas e glorifiquem o Pai que está nos céus. Mas isso só é possível em Cristo. O apóstolo Paulo, por esse motivo, tinha uma ambição em seu coração. Ele deixa isso bem claro no capítulo 3, a partir do versículo 10, quando ele fala: a minha ambição é conhecer a Cristo. Eu quero é conhecer a Cristo. Não que Paulo já não conhecesse a Cristo, mas ele queria conhecer ainda mais a Cristo. Ele queria conhecer o poder que ressuscitou a Cristo Jesus, ou seja, ele queria conhecer, mergulhar nesse conhecimento de forma que isso pudesse capacitá-lo ainda mais na pregação do Evangelho. Não era um conhecimento simplesmente para a soberba da vida, para um vislumbre, uma vaidade pessoal, para ter um título, seja ele qual for. Não, ele queria conhecer Cristo, o poder que ressuscitou a Cristo. Ele queria conhecer os sofrimentos de Cristo. Ele queria, meus irmãos, seguir o mesmo exemplo de Cristo. O que ele disse no capítulo 2, versículo 5, exortando a igreja: tenham a mesma atitude de Cristo Jesus. O que motivava, impulsionava Paulo a ter esse desejo de conhecer Cristo, de conhecer o poder de Cristo, de conhecer os sofrimentos de Cristo, é porque ele queria o seu aperfeiçoamento pessoal para cumprir ainda melhor o seu ministério de apóstolo, de pregador do Evangelho aos gentios. Meus irmãos, Paulo considerava-se alguém que ainda não havia alcançado, mas prosseguia para o alvo. Hoje em dia a gente olha para a vida de muitas pessoas na vida da igreja que dá a impressão de que elas já se consideram que alcançaram o alvo e não há mais nada a se fazer. Parece até mesmo alguns clubes de futebol que mal começou o campeonato e eles já estão soltando fogos como se o campeonato já tivesse terminado. Gente, o campeonato só começou. A vida cristã está apenas começando. Nós temos ainda uma longa caminhada pela frente. A gente não pode dar hoje gritos de vitória em relação ao nosso conhecimento de Cristo, se existem ainda muitas rodadas na vida pelas quais nós precisamos conhecer Cristo com afinco, para que isso nos propicie falar de Cristo com coragem, com ousadia, de modo a abençoar as vidas. Nós precisamos nos considerar pessoas imperfeitas que carecem de conhecer Cristo para que possam cumprir com muito mais qualidade o ministério que a nós foi confiado. Por esse motivo, meus irmãos, esse é o alvo a ser alcançado, não por ambição egoísta, mas por uma ambição altruísta. Eu quero ver Cristo. Eu quero ver a mensagem do Evangelho alcançando as pessoas ao meu redor. Essa vai ser a minha felicidade, ver Cristo sendo conhecido
pelo maior número de pessoas. Convido você a continuar estudando conosco sobre a importância de não nos preocuparmos com as circunstâncias adversas desta vida. Não vivam preocupados. Paulo fala sobre esse assunto em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Acompanhe a leitura. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. A preocupação é um dos sintomas de uma vida que não está experimentando a alegria no Senhor. Alguma coisa está atrapalhando, alguma coisa está roubando essa alegria do seu coração. Ela às vezes avalia que o problema está nos outros, quando na verdade, por mais que os outros apresentem problemas, ela precisa cuidar do seu coração, avaliar o seu coração, porque alguma coisa não está bem ajustada. E meus irmãos, entendam que uma vida preocupada não é um fenômeno isolado. Geralmente uma vida preocupada é também uma vida estressada. É uma vida que não caminha com tolerância e misericórdia, não age com amabilidade, ela nutre a amargura, ela cria dificuldades nos relacionamentos, ela nunca se dispõe a reatar vínculos, a promover paz. É isso que Paulo vai considerar no capítulo 4 da carta aos Filipenses. Quando, por exemplo, ele diz que havia ali duas senhoras que precisavam se reconciliar, que elas estavam em dificuldade. Paulo fala sobre a moderação, Paulo fala a respeito da paz, Paulo trata a respeito de que o Senhor está próximo, então a importância de sermos amáveis. Russell Shedd, fazendo um comentário desse pequeno trecho das Escrituras, ele diz o seguinte: só o Senhor pode transformar nossa atitude de depressão e amargura em contentamento e alegria. Meus irmãos, Paulo, ele diz para a igreja de Filipos, no capítulo 4, versículo 1, àqueles que ele entendia como filhos amados, né? Ele usa um termo que foi um termo usado por Deus em relação a Cristo Jesus, filho amado. Ele diz, mantenham-se firmes no Senhor. Essa firmeza em Cristo é que nos possibilita caminhar neste mundo desfrutando da alegria no Senhor, de uma vida moderada, uma vida tolerante, uma vida misericordiosa, amável, uma vida que não fica alimentando intriga, não se permite que a amargura crie raízes no coração. Não, pelo contrário, é uma vida que as suas preocupações, as suas insatisfações, inquietações são apresentadas a Deus com oração e gratidão. E nessa oração com gratidão, Deus troca o que é inquietação, o que é estresse, o que é falta de paciência com certas pessoas que estão te incomodando, que estão realmente tirando o teu sono, porque você está com vontade de pular no pescoço dela. Você vai ser moderado, você vai ser amável, você vai ser tolerante, você vai se manter firme no Senhor. Vai dizer o que Paulo disse em Filipenses 4, no versículo de número 10, 11, 12 até o 13. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Meus irmãos, a vida cristã não é uma vida de facilidades. A vida cristã
semelhante ao nosso Senhor. É uma vida de lutas. A gente não caminha pautado nas circunstâncias, porque as circunstâncias geralmente são adversas. E ainda mais no mundo como o de hoje. Não pense que as pessoas vão te reconhecer, vão te aplaudir porque você é cristão. Pelo contrário, hoje em dia as pessoas nem querem saber da gente. Qualquer coisa que a gente diga é mal interpretado. Mas não fique triste, sempre foi assim. O contentamento para um cristão não é baseado nas conquistas da sua vida, não, no patamar que ele chegou. Não, o seu contentamento é graças a Cristo. O contentamento na vida do cristão não consiste no seu esforço pessoal, mas sim porque ele aprendeu com Cristo a viver de modo equilibrado, sábio. Ele aprendeu na sua relação com Cristo a ter discernimento, a agir com justiça, a ter um coração perdoador, a ter moderação na sua língua, que faz com que as suas decisões sejam decisões sempre buscando a paz. No que depender dele, ele busca a paz. Ele não permite que o seu coração seja assaltado por maus pensamentos. Não. Ele quer viver com pensamentos nobres, que louvam a Deus. Na vida, quando a gente entra por um descaminho, se apega a uma distração, deixa que as pessoas roubem a nossa alegria, às vezes por N motivos, esse descontentamento, ele acaba criando em nós um ambiente propício para a enfermidade. O mundo nunca vai ser saudável, mas a gente pode caminhar com saúde, ainda que o mundo seja doente. Paulo, ele teve vitórias, ainda que em circunstâncias adversas. Ainda que ele tenha chegado a Roma de um modo que ele não planejava, mas ele chegou a Roma. E ele não permitiu que as circunstâncias adversas atrapalhassem aquilo que era a sua missão. Ele pregou, continuou pregando. E a nós também é dada a mesma tarefa. Ainda que as circunstâncias atuais não sejam aquelas que nós gostaríamos de ter, isso não pode impedir que a gente aprenda a viver a vida contente, cumprindo o propósito para o qual nós fomos chamados. Mas entenda, meus irmãos, a vida nos propicia momentos bons e momentos ruins. Nos momentos ruins, a gente não pode se desesperar, mas também nos momentos bons, a gente não pode se envaidecer. Porque os momentos bons ou os momentos ruins, é Cristo quem nos fortalece. Paulo ele fala sobre isso em Filipenses 4, 12 e 13. Ele diz: sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Eu posso viver com arroz, mas se não der para comprar arroz, eu compro macarrão. Se não der para comprar macarrão, só vai no feijão. Mas eu não vou permitir que isso roube a alegria do Senhor em meu coração. Eu confio em Cristo. Ele cuida de mim. E Paulo tinha essa certeza. Tanto que a igreja de Filipos mandou para ele uma oferta que acudia nas suas necessidades. E como ele foi grato a Deus por causa daquela igreja. Ele viveu momentos de privações, mas Deus nunca o abandonou. Nós, talvez, venhamos ainda a passar por muitos momentos de privações, mas uma coisa é certa, Deus nunca vai nos abandonar. E também passaremos por muitos momentos de alegria, de satisfação, mas não podemos nos esquecer de Deus nesses momentos. De que adianta ganhar o mundo inteiro se eu perder a minha alma? De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
A gente vive numa sociedade que é guiada pelo orgulho, pela ambição, mas Paulo aqui nos ensina que o segredo da vida é conhecer Cristo, prosseguir conhecendo, se alegrar no Senhor, crescer para servir melhor e se contentar com aquilo que Deus nos dispõe. Se precisamos, Deus nos dará. Se Deus não nos deu, é porque não precisamos. Que Deus te abençoe. Um ótimo domingo a todos. Nos vemos na próxima semana.